Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de microbiologia. Hoje falaremos sobre as mais diversas técnicas utilizadas para exercer o controle sobre os micro-organismos. Vamos começar? O controle dos micro-organismos é um tema extenso e de aplicação prática nas mais diversas áreas da microbiologia, como aquelas relacionadas com a área médica, a área nutricional, industrial, entre diversas outras. A compreensão inadequada, mesmo por parte de alguns profissionais da área da saúde, de alguns termos básicos relacionados ao controle do micro-organismo, pode gerar certas ações qualitativas equivocadas. Para que isto não ocorra, vamos revisar alguns conceitos utilizados nesta área. A esterilização é o processo de destruição, atenção, de todas as formas de vida microbiana, incluindo aí os esporos, também conhecidos como endósporos. Este termo deve ser empregado sempre em caráter absoluto, não sendo jamais utilizado quando não houver a destruição total dos micro-organismos. A desinfecção refere-se ao controle voltado para a destruição de micro-organismos nocivos não formadores de esporos, o que não é, obviamente, igual à esterilização completa. A desinfecção é realizada com substâncias químicas em superfícies, os chamados desinfetantes. A antisepsia consiste na desinfecção química da pele, mucosas e outros tecidos vivos, sendo um caso particular de desinfecção. A asepsia é o conjunto de procedimentos que visam impedir a introdução de micro-organismos patogênicos em determinado organismo, ambiente ou objetos. A asepsia das mãos é o exemplo clássico de uma técnica asséptica, sendo um processo fundamental para evitar a propagação de micro-organismos que podem ocasionar infecções. Em relação à degermação, esta refere-se à remoção mecânica de micro-organismos pelo uso de antissépticos da pele. Como exemplos, podemos citar: antes das injeções, o algodão embebido em álcool é passado na pele. Também usa-se álcool iodado na preparação do campo cirúrgico. A palavra germicida refere-se a agente químico genérico que destrói micro-organismos, como os bactericidas, que destroem as bactérias, os virucidas, que destroem os vírus, os fungicidas, que destroem os fungos, e os esporocidas, que são os agentes que destroem os esporos. Um outro termo muito utilizado refere-se à bacteriostase. Esta é a condição na qual o crescimento bacteriano está, atenção, inibido. Porém, a bactéria não está morta. Se o agente químico for retirado, o crescimento bacteriano pode recomeçar. Existem dois grandes grupos envolvidos no controle dos micro-organismos: os chamados métodos físicos e os métodos químicos. Em relação aos métodos físicos, estes são muito utilizados quando se pretende fazer a descontaminação, a desinfecção e até mesmo a esterilização. Os principais métodos físicos exercidos para que haja o controle do crescimento dos micro-organismos são calor úmido, através da fervura, autoclavagem e pasteurização. Calor seco, através da flambagem, incineração e estufas. Radiação, de forma ionizante e não ionizante. Filtração
e também através das baixas temperaturas. A fervura a 100 graus é um dos métodos mais executados na prática médica. Primeiro, devido à sua simplicidade. Segundo, porque ela apresenta uma enorme capacidade de diminuir o número de micro-organismos através da eliminação, atenção, de formas vegetativas de patógenos e também alguns vírus e fungos em até 15 minutos. É verdade que alguns vírus e esporos bacterianos não são eliminados tão rapidamente. Vírus de certas hepatites podem demorar até 20 minutos para serem destruídos. Já alguns esporos bacterianos podem demorar mais de 20 horas para promover a sua destruição. O modo de ação deste método se dá pela desnaturação proteica. A autoclave é um aparelho de aquecimento fechado que utiliza o vapor sob pressão para destruir os micro-organismos. A destruição de pequenas quantidades de esporos bacterianos, por exemplo, ocorre quando a autoclave atinge a temperatura de 121 graus Celsius durante 15 minutos. O método de ação da autoclavagem se dá por desnaturação proteica e ocorre mais facilmente quando o micro-organismo entra em contato com o vapor. A autoclavagem é o método mais utilizado para esterilizar materiais capazes de suportar altas temperaturas e elevadas pressões, como, por exemplo, meios de cultura, vestimentas, seringas, soluções, entre outros itens. A pasteurização é um método que consiste em aquecer um produto a uma determinada temperatura por um determinado período de tempo e, a seguir, resfriar bruscamente. A pasteurização é utilizada no leite e certas bebidas alcoólicas, como vinho e cerveja. O método de ação da pasteurização também se dá através da desnaturação das proteínas presentes nas células. A flambagem é o método mais utilizado no dia a dia de um laboratório de microbiologia quando se pretende promover a esterilização de alças e fios de platina. O modo de ação deste método se dá pela queima de todo o material até que este se torne cinzas. A incineração é o método, atenção, de esterilização utilizados quando se pretende queimar sacos plásticos, material descartável, carcaças de animais, tecidos e órgãos contaminados. O seu modo de ação ocorre pela queima de todo o material. Em relação às estufas, estes dispositivos são muito utilizados em clínicas, na prática odontológica, em laboratórios de análises clínicas, quando se pretende promover, atenção, a esterilização de certos materiais, como, por exemplo, vidros vazios e agulhas capazes de suportar temperatura de 170 graus Celsius durante 2 horas. O modo de ação deste método se dá através da oxidação. As radiações podem ocorrer de forma ionizante ou não ionizante. A radiação ionizante promove a destruição do DNA de um micro-organismo pela ação de raios gama. A radiação não ionizante promove alterações e danos nesta mesma molécula de DNA através de raios UV, ou seja, ultravioleta. Neste vídeo, nós podemos observar a emissão de raios ultravioletas a partir do uso de um robô. A filtração, cuja o modo de ação se dá pela remoção mecânica dos micro-organismos, é principalmente utilizada para substâncias sensíveis a altas temperaturas. Os métodos físicos de controle por baixas temperaturas, sejam elas atingidas a partir da refrigeração, do congelamento ou mesmo do nitrogênio líquido, apresenta ação, atenção,
bacteriostática, ou seja, são capazes de inibir o crescimento dos micro-organismos a partir da diminuição do metabolismo bacteriano, mas não de promover a destruição das bactérias. Outro método que utiliza baixas temperaturas é a liofilização. Este método é utilizado quando se pretende conservar culturas microbianas de maneira prolongada. Ele acaba removendo a água em alto vácuo em baixas temperaturas. O seu mecanismo de ação ocorre pela diminuição da atividade metabólica da bactéria, ou mesmo agindo a partir de certas proteínas do micro-organismo. Bem, agora falaremos sobre os métodos químicos de se exercer o controle microbiano. Os métodos químicos são realizados a partir de substâncias químicas, sejam elas naturais ou sintéticas, quando se pretende inibir o crescimento microbiano ou mesmo promover a destruição da célula bacteriana. A resposta do micro-organismo frente aos agentes químicos irá sofrer a influência de certos fatores, como, por exemplo, a temperatura, o pH, a presença de substâncias orgânicas, a fase de multiplicação do micro-organismo e até mesmo pela presença de outras substâncias químicas. Os principais métodos químicos utilizados no controle do crescimento bacteriano são álcoois, aldeídos, fenóis, halogênios, ácidos inorgânicos e orgânicos, agentes de superfície, metais pesados e agentes oxidantes. Dentre as qualidades do álcool, encontra-se o fato de serem baratos, facilmente obtidos e também apresentarem uma ação bactericida frente às formas vegetativas. O álcool 70 possui concentração ótima para o efeito bactericida porque a desnaturação das proteínas do micro-organismo faz-se mais eficientemente na presença de água, já que esta, além de facilitar a entrada do álcool para dentro da bactéria, também retarda a volatilização do álcool, permitindo maior tempo de contato. O álcool, apesar de destruir bactérias, vírus e fungos, não apresenta ação bactericida sobre os esporos bacterianos. Em relação aos aldeídos, estes são utilizados principalmente na solução de aldeído fórmico, em concentrações que variam de 3 a 8%. A metanamina é um antisséptico urinário que deve sua atividade à liberação de aldeído fórmico. Em algumas preparações, a metanamina é misturada ao ácido mandélico, o que aumenta seu poder bactericida. Em relação aos fenóis, estes apresentam interesse apenas histórico, pois foram os primeiros agentes utilizados na prática médica e cirúrgica. Os fenóis atuam sobre qualquer proteína, mesmo aquelas que não fazem parte do micro-organismo. Em consequência disso, perdem sua eficiência por redução da concentração atuante. Em relação aos halogênios, o iodo sob a forma de tintura é um dos antissépticos mais utilizados na prática cirúrgica, por apresentar ação bactericida, fungicida, esporocida, além de apresentar também uma ação imediata. O mecanismo de ação se dá através da combinação irreversível com certas proteínas celulares. Em relação aos ácidos inorgânicos e orgânicos, os mesmos estão deixando de ser utilizados devido à sua ação tóxica. Um exemplo popular de ácido inorgânico é o ácido bórico. Este está tendo o seu uso desaconselhado pela comunidade médica. Já em relação aos ácidos orgânicos, há tempos não são mais usados como antissépticos, mas sim na preservação de alimentos por suas características bacteriostáticas. Em relação aos agentes de superfície, o detergente mais empregado é o cloreto de benzalcônio. Este apresenta uma ação desinfetante e antisséptica. Seu modo de ação consiste na alteração da permeabilidade da membrana,
inibindo respiração e a glicólise das formas vegetativas das bactérias. Em relação aos metais pesados, apesar de alguns derivados mercuriais, como mercúrio cromo ou mertiolate, terem ainda grande aceitação popular, a sua fraca atividade bactericida, bem como a sua capacidade de promover intoxicação, fizeram com que o seu uso fosse sendo abandonado. Em relação aos agentes oxidantes, a água oxigenada a 3% é o agente oxidante mais utilizado na lavagem de feridas, principalmente devido à produção de gás que facilita a limpeza da área contaminada. A liberação de oxigênio nascente é extremamente reativa e oxida, entre outras substâncias, os sistemas enzimáticos, indispensáveis para a sobrevivência dos micro-organismos. De maneira geral, as principais características do agente químico ideal são possuir amplo espectro de ação e toxicidade seletiva, ter solubilidade, estabilidade e odor relativo, não ser corrosivo, possuir poder de penetração, não ser poluidor do meio ambiente. Para terminar, eu gostaria de citar alguns fatores que são, sim, capazes de influenciar na efetividade do controle microbiano. Dentre esses fatores, nós podemos citar a natureza do micro-organismo, o número da população-alvo, a concentração do agente contaminante e o tempo e a temperatura de exposição. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido esta breve revisão sobre os métodos de controle dos micro-organismos. É claro que o assunto é muito mais profundo do que foi abordado, mas mesmo assim, espero que tenham aproveitado. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Abraço a todos, até mais!